Vamos ler Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. O Senhor Jesus é quem está falando. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Ou seja, Jesus está dizendo, vocês dizem que eu sou o Senhor da vida de vocês, de fato, de verdade, mas vocês não fazem o que eu digo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Mateus 27, 24 a 27. O evangelista Mateus, também escrevendo as palavras de Jesus, ele diz em Mateus 7, não 27, Mateus 7, 24 a 27, isso. Jesus diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nessa série de mensagens sobre as 5 atitudes que levam a casa à ruína, a questão que nos vem é sempre, por que a casa caiu? Quando a gente vê um imóvel que caiu, desabou, foi levado por uma enxurrada, um barranco desceu e destruiu tudo. A pergunta é, por que isso aconteceu? Na primeira mensagem você foi levado a lembrar da sensação, essa sensação de desalento, ao ver uma casa desabando, sendo levada pela enxurrada e se perguntando, o que será daquela família agora? Perderam tudo, mas por que isso foi acontecer? O texto lido mostra 2 casas construídas, uma pelo prudente e a outra pelo insensato. A construída pelo prudente passa por grandes provações, mas permanece por ter sido bem construída. Mas a do insensato é destruída pela sua inconsequência. Quais foram as razões pelas quais essa casa foi levada pela enxurrada? Essa casa desabou. Na mensagem passada nós vimos a primeira razão. Vamos lembrar? Quem se lembra qual foi a primeira razão? Fala com ânimo, com vontade, como servo de Deus, como exército de Cristo. Qual é a primeira? Desobediência. Desobediência à palavra de Deus faz a casa cair. Quem é desobediente não obedece ao Senhor para usar os elementos certos para a construção da casa. Não observa os métodos corretos, adequados para a construção da casa. Agora nós veremos a segunda razão que leva uma casa, uma família, um casamento a ruir. E se você não participou, não viu, não assistiu a primeira mensagem dessa série, você pode ir lá no canal YouTube do pastor Cláudio Barroso, ela está lá. Aí você procura lá em playlist, série A Casa Caiu. Ok? A série lá, playlist A Casa Caiu. Você vai encontrar lá a primeira mensagem desta série. Mas você procura mais tarde, amanhã, porque hoje não vai estar ainda não, só estará a partir de amanhã, ok? Agora vamos ver a segunda razão. A primeira foi desobediência. A segunda razão pela qual aquela casa caiu é a razão pela qual casas estão sendo caídas, estão caindo, estão sendo destruídas. Lares, famílias estão sendo destruídos. Aquela casa que Jesus conta na parábola, levada pela enxurrada, ela não foi feita conforme o projeto. Por quê? Porque a segunda causa que leva uma casa a ruir é a negligência. Diga depois de mim, negligência faz a casa cair. Negligência faz a casa cair. Desobediência faz a casa cair. Negligência faz a casa cair. O que faz a casa cair? Jesus diz, é o quê? Desobediência e negligência. Negligenciar, portanto, é não fazer conforme o projeto. O Senhor Jesus diz no verso 47, eu lhe mostrarei com quem se parece aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. A negligência é sinônimo de descuido, de desleixo, de desatenção. Por que é que a casa caiu? Porque muitos crentes estão ouvindo a palavra de Deus, mas não a estão abrigando em seu coração. O salmista diz, guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. Há muitos que estão ouvindo a palavra,
Mas ela não desce para o coração, ela não encontra abrigo, ela não encontra acolhimento. Por que não? Porque entre o coração e o ouvido há um filtro chamado ideologia, chamado eu. São crentes que Jesus não está no centro da sua vida. São crentes que Jesus não está no trono da sua vida. No trono da vida daquele crente é o eu dele. Eu acho que não é desse jeito, não. Eu acho que não é assim. Não, você não tem que ouvir o pastor pregar, engolir isso e sair daqui cegamente. Você tem que ruminar isso. Você tem que ser ovelha de Cristo. A ovelha de Cristo rumina e confronta tudo aquilo que recebe como verdade, com a autoridade para determinar o que é verdade, a palavra de Deus. Os princípios e valores da palavra de Deus. Eu não tenho como em 15, 20, 50, minutos, 1 hora, 10 dias, 1 ano, a minha vida inteira, pregar e te ensinar tudo que são os princípios e valores que estão na palavra de Deus. Isso é impossível. Por quê? Porque as circunstâncias da nossa vida, elas vão mudando. A palavra de Deus permanece. A aplicação dela se faz necessária. Cada contexto. E é o Espírito Santo, quando buscado com todo o coração, com humildade, com quebrantamento, por aquele que deseja verdadeiramente saber a verdade, e busca a Deus, o Espírito Santo não deixa sem conhecer a verdade. Porque é o Espírito Santo quem atesta com o nosso espírito a respeito da verdade. Não é a emoção. Não é o ouvir o pastor e colocar uma venda dos lados e não criticar o que está sendo dito. Deve se confrontar sempre com a palavra. Mas o Senhor Jesus está dizendo, ouvem as minhas palavras e não praticam. Por que não pratica? Porque existem escrúpulos que foram construídos, colocados, erguidos dentro da pessoa e que viram fortalezas e que impedem que a palavra de Deus penetre, desça para o coração. A negligência é sinônimo de descuido, de desleixo, de falta de atenção. Tem muita gente que tem tratado assim seu casamento, a sua relação com os filhos, a relação com o cônjuge. A diferença, queridos, entre a casa que se mantém firme em meio às intempéries é aquela cujos construtores são gente que ouve a palavra de Deus e pratica os princípios e valores que ele estabeleceu. Eu quero te perguntar, quem mais entende da máquina do que aquele que a projetou? Quem mais entende? O mecânico que aprendeu com aquele que projetou a máquina, ele vai entender a máquina, mas ele não vai entender a máquina igual aquele que a projetou. Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, Deus colocou no ser humano esse cérebro intrincado, complexo, extraordinário, que em todas as suas ações e funções, junto com o intestino, o trato digestivo, comanda todo esse corpo, proporcionando toda a potencialidade que há no ser humano para realizar coisas, para criar coisas, para refletir sobre coisas. É Deus quem criou. E quem é que sabe aquilo que é e como deve ser, senão aquele que criou? Aquele que criou o casamento, aquele que criou a família, aquele que criou a igreja. Quem mais do que ele? Quem é que deve ser ouvido para saber como construir aquilo que ele disse, faça? Mas como o ser humano se tornou arrogante desde o princípio. Foi a arrogância, foi a prepotência, foi o desejo de ser autossuficiente no ser humano que levou ao pecado. Satanás diz, Deus sabe que no dia que você tomar desse fruto, você se tornará igual a ele, sabendo tudo o que ele sabe. Nunca o ser humano saberá tudo o que Deus sabe. Nem o próprio Satanás sabe. Quem é ele, senão mais uma criatura criada por Deus? Amados, os que são negligentes, ouvem, mas não praticam a palavra de Deus. Não é por outra razão que tantos casamentos têm sido destruídos. Começaram cheios de paixão, de amor, e ruíram, deixaram corações feridos, filhos traumatizados, e muitos revoltados com Deus por não entenderem por que o Senhor não impediu que a família fosse destruída. E acabam indo para o mundo, revoltados assim. Negligência significa não dar atenção às normas fundamentais
para a construção. Esposas estão focadas em serem sucesso e deixado o seu principal ministério, que é o seu marido, de lado. Maridos estão tão focados em serem sucesso e deixado o seu principal ministério, que é a sua esposa, de lado. Pais estão tão focados em seus interesses que estão deixando o seu principal ministério, que são seus filhos, de lado. O resultado disso é ruína. Uma hora a conta chega, a enxurrada leva, o terremoto derruba. Quais as medidas a serem tomadas para se abandonar a negligência? Como é que não caímos nesse pecado? E se tendo caído, como é que se resolve isso? Primeiro, deixar a preguiça e o desleixo. Repita depois de mim: preguiça e desleixo. Preguiça e desleixo são consequências da negligência. Preguiça e desleixo não deixam o cônjuge investir no relacionamento. Tem gente que é rápido quando se trata de resolver demandas fora de casa, mas em casa a coisa leva séculos para ser feita quando é feita. Eu estou falando de procrastinação. Diga depois de mim, por favor: desleixo. Procrastinação. Procrastinar é deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. É o famoso empurrar com a barriga. É não deixar de fazer algo que devia ser feito. Procrastinação é não deixar de fazer algo que devia ser feito. Eu estou falando de prioridade. Há coisas que podem ser deixadas para depois, outras não. Mas tem coisas que são absolutamente simples, como trocar uma lâmpada queimada. E tem homens que, enquanto a esposa não ralhar com ele, fechar o caixa para que ele não possa fazer saque, ele não troca e vai deixando para outro momento que nunca chega. Por outro lado, tem mulher que resolve os problemas da mãe, dos irmãos, do trabalho, mas da sua casa vai ficando suja, bagunçada. Ela vai deixando a roupa para ser lavada para outro dia, a casa para ser varrida outro dia, o fogão para ser limpo outro dia, ou para quando vier uma faxineira. E quando o marido fecha o caixa, que no caso dele é financeiro mesmo, ele ainda se lasca todo, porque ela ainda se sente no direito de ficar brava e por conta disso também fecha o seu caixa. E os dois ficam dormindo com um espírito de contenda no meio deles na cama. Procrastinação. Preguiça. Desleixo. Diga depois de mim: preguiça. Desleixo. Procrastinação. Destrói uma casa. Como é que se resolve isso? Não deixe para depois. Faça. Olhe para quem está ao teu lado. Você sabe que isso daqui não é programa de auditório. Existe uma razão psicológica para ajudar você a gravar. Então diga: não deixe para depois. Faça. Segundo, responsabilidade. Cumpra bem o seu papel. Cada um tem seu papel no casamento. Existe uma ciência estudada pela neurociência chamada epigenética. Ela está relacionada ao comportamento humano. A epigenética pode influenciar como nós agimos e como nós nos comportamos. As experiências que vivemos e os ambientes em que estamos inseridos podem deixar marcas epigenéticas no nosso DNA, afetando nossa forma de pensar, de sentir, nos relacionar com os outros, de reagir, de agir. E isso pode ser passado de geração em geração. Quando Deus criou o homem e a mulher, não os fez iguais, nem lhes deu funções iguais. E isso está inserido na nossa matriz epigenética até o dia de hoje. O sistema que rege a sociedade, que está sob o domínio do maligno, que está aqui para roubar, matar e destruir, como diz a palavra de Deus, há muito tempo vem desfigurando, destruindo o que Deus fez, influenciando o homem e a mulher com uma programação diferente, com uma programação nova. E essa matriz pode ser alterada por essa programação que vai sendo feita, e vem sendo feita ao longo de muito tempo. Isso é feito através da construção de crenças, usando-se programa neurolinguístico, através de sofismas, ideologias, filosofias, construídas com esse propósito. Não é uma questão de machismo, de sexismo, nem de misoginia, mas Deus não criou a mulher para disputar com o homem, mas ser coigual ao homem, estar ao lado dele para auxiliá-lo a cumprir seu papel. Isso é tão terrível, tão desgraçado, irmãos, que o mundo, a sociedade está tão perdida, distante de Deus,
que está se investindo, que está se dando ibope, que está se financiando, que está se ganhando dinheiro com isso. E a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Mulheres estão deixando de serem mulheres, deixando de ser femininas, para ganharem músculo de homens, para desenvolverem corpo como de homens, para levantarem peso como homens, para darem soco, murros, brigarem como homens. Deus não fez para ser assim. Isso é deturpação. Isso é uma reprogramação diabólica, satânica. É uma ideologia desgraçada que fomenta que a mulher precisa e deve estar no mesmo patamar, disputando com o homem. Irmãos, Deus é Deus de união, de unidade, de construção, não de destruição. Não de desconstrução. A matriz foi alterada e está sendo alterada. E é preciso que a igreja de Cristo, é preciso que os cristãos, é preciso que você que diz que ama a Deus, acorde para essa realidade. Eu estou falando sobretudo com você, mulher. O papel projetado por Deus para o homem é ser líder. O papel projetado por Deus para a mulher é ser liderada. Não confunda ser liderada com ser tornada capacho ou subserviente ao homem. Não. Deus fez o homem para ser macho, para ser viril, para ser forte, para ser racional. A própria construção psíquica e fisiológica do homem o prova. A mulher foi feita por Deus para ser feminina, mais sensível, suave, emotiva, terna, criativa. A própria construção psíquica e fisiológica da mulher o prova. No princípio, o homem saía às matas, rios, lagos, mares, em busca da provisão. É ele que tinha que ir lá enfrentar o leão, enfrentar o urso, enfrentar o leopardo, enfrentar o crocodilo, enfrentar a cobra e trazer o alimento para casa. Era ele que usava a sua força para a proteção da família, dos animais selvagens e de outros seres humanos com a intenção maligna contra a sua casa. A mulher ficava em casa, cuidando do ambiente, da confecção dos alimentos, dos cuidados com os filhos, incluindo a educação. E por que é que isso hoje é visto como de menor valia? Por que é que a mulher hoje, se ela vive isto, ela é chamada de subserviente e incapaz do homem? Por que é que as mulheres cristãs estão se deixando ser conduzidas por essas ideologias nefastas, malditas, malignas, em vez de dar ouvidos à palavra de Deus? E é por isso que casamentos estão sendo destruídos. Porque não está seguindo o projeto, está sendo negligente. O eu fala muito alto. A programação maldita, muitas vezes feita pelo pai e pela mãe, que na sua ignorância, não querendo destruir o futuro dos filhos, acabaram fazendo isso, criando homens machões, filhos que vão ser machões, ignorantes, agressivos. Uns déspotas autoritários, que não estão nem aí para suas mulheres, para as necessidades delas. E mulheres que estão sendo, jovens filhas, que estão sendo criadas para bater de frente com seus maridos, disputar autoridade e liderança dentro de casa, destruindo o seu lar, por não conhecer a verdade. Hoje, por força das circunstâncias, das mudanças sociais negativas, a mulher muitas vezes tem que ir à luta fora de casa para auxiliar o homem na provisão. Entretanto, ela deve ainda cumprir seu papel princípio estabelecido por Deus e não ceder às pressões, influências e sedução ideológica do feminismo que servem somente para a destruição do ambiente relacional, por construir um ambiente de disputa, de autoridade, de liderança com o marido e muitas vezes, aos olhos dos filhos, num ambiente disfuncional, familiar, em que essas crianças, esses adolescentes, acabam não querendo mais estar em casa e preferem estar na rua, preferem estar no relacionamento lá fora. Por que lá fora? Eles lá vão encontrar coisas erradas, disfuncionais também? Sim, mas não é um ambiente onde deveriam se sentir aconchegados, amados, acolhidos, protegidos. Como se sentir assim? Num ambiente onde marido e mulher vivem brigando. Negligenciando as suas funções. Negligenciando os seus papéis, à luz de quem projetou, o Deus vivo. Muitos maridos hoje, por conta dessa atitude descabida e irresponsável da mulher, estão também sendo irresponsáveis quanto ao seu papel, tornando-se como que emasculados, frouxos, descompromissados, deixando toda a responsabilidade nas costas da esposa. Muitos meninos estão indo para o homossexualismo pela ausência do pai. Muitas meninas estão indo para o homossexualismo por causa da ausência da mãe. Recebem influência. E essa influência hoje está em todo lugar. Virou moda.
E são crianças. Criança é folha de papel em branco. O que você está escrevendo ali vai ficar. Dificilmente você vai conseguir apagar isso depois. Uma criança que tem a sua infância transtornada. Uma criança que encontra papéis invertidos dentro de casa. Ela não pode desenvolver uma mentalidade como Deus estabeleceu para ser. Um adolescente vivendo essa realidade, ele se tranca no mundo dele. Ele acaba descobrindo lá fora, com outras pessoas, aquilo que ele queria ter dentro de casa. Só que lá fora é mentira. E é pior, muitas vezes. Irmãos, a Bíblia trata de tudo que um casal precisa saber a respeito do papel que cada um deve desempenhar na vida conjugal para construir sua casa em base sólida, que resiste a toda sorte de intempérie. Mas de nada adianta ter a Bíblia. De nada adianta ter a palavra de Deus e não a conhecer. De nada adianta ouvi-la, mas não praticar os princípios e valores que ela apresenta, porque ela é a palavra de Deus. Cuidado. Você pode estar sobrecarregando o seu cônjuge ou se sobrepondo, tomando o lugar, o papel que é dele ou que é dela. Então seja responsável no seu papel estabelecido por Deus. Diga depois de mim, ser responsável com o meu papel. Quem tem responsabilidade com o papel sabe o que deve fazer. Quem é responsável cumpre o seu papel. Então diga depois de mim, eu preciso cumprir o meu papel. Não pode ser procrastinador. Não pode ter preguiça. Não pode ceder à preguiça ao desleixo. Não pode ser irresponsável. Tem que cumprir o seu papel. Por fim, é preciso sensibilidade. É preciso ter sensibilidade às necessidades do seu cônjuge. Diga depois de mim, eu preciso ser sensível ao meu cônjuge. Mesmo você que é solteiro, diga depois de mim, eu preciso ser sensível ao meu cônjuge. Você não casou, você está aprendendo. Eu preciso ser sensível ao meu cônjuge. Fala depois de mim, eu preciso. Tem gente crente aí? Diga, eu preciso ser sensível ao meu cônjuge. O que é ser sensível ao meu cônjuge? Ouça-o com atenção e disposição para ouvir. Por favor, repita, ser sensível é ouvir com atenção e disposição para ouvir. Tem muita gente que na hora da DR, quem não sabe o que é DR, levanta o braço. Quem não sabe, discutir a relação. DR. Hoje, 8 horas, a gente vai ter uma DR, tá? Meu Deus do céu, lá vem problema. Casal que não discute a relação, ou já está no céu, ou a casa já está quase no chão. E quase sempre é porque tem alguém que não tem, ou os dois, ou um dos dois, não tem sensibilidade. O que é sensibilidade? Diga depois de mim, disposição para ouvir com sensibilidade. Disposição para dar atenção ao que o outro vai falar. O outro vai falar. Aí o cônjuge fica calado. Ele só ouve. Mas não ouve porque ele está recebendo, não. Ele ouve como Jesus diz. Aquele que ouve e não pratica vai fazer sua casa cair. Ele está ouvindo. E a esposa está lá, ou o marido está lá. Colocando para fora, desabafando. Você já teve necessidade, vontade de desabafar? Você já teve carregando com você angústia? Aquela coisa que te faz mal, aquele troço. E um dia você encontrou alguém, um pastor, você foi lá na clínica pastoral, ou você procurou o parceiro de prestação de contas, e você, acabou aquilo ali. Você sentiu levinho. Quem já fez isso? Todos precisamos disso. Todos precisamos disso. Agora eu quero te perguntar. Você consegue fazer isso com seu cônjuge? Ele te ouve? Ela te ouve? Sabe por que às vezes não ouve? Porque tem muito eu sentado no trono. Não tem humildade, porque para ouvir é preciso humildade. Lembra da primeira mensagem? É preciso ter humildade. Humildade para de repente descobrir que está errado. A partir do ouvir. Ouvir de que maneira?
De que maneira que deve ser ouvido? Com atenção, com sensibilidade. Quem é que está falando? É meu inimigo? Quantas vezes Satanás faz você, cônjuge, ouvir o seu cônjuge, como se fosse o teu inimigo falando de você. É o teu inimigo que quer te derrubar, que quer te botar para baixo, que quer pisar em você. Quantas vezes você olhou para o seu cônjuge, você não teve disposição para ouvi-lo, porque a disposição que está dentro de você é essa, e essa disposição é porque você está sempre certo. Não, eu não sou perfeito, mas você nunca se coloca como alguém que não é perfeito. Você sempre coloca como um porco espinho, que está sempre pronto para jogar as farpas e não ouvir. Quem faz isso está destruindo sua casa. Quem faz isso, via de regra, é rancoroso. A palavra de Deus diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Irai-vos, mas não cometam pecado. E qual é o pecado que comete? Deixar a ira ficar dentro e ruminar aquilo. Acaba se tornando, sabe o quê? Matéria-prima nas mãos de um construtor diabólico, chamado espírito de contenda, para destruir seu casamento. Quem aqui conhece um casal que se separou, divorciou, mas continuavam apaixonados um pelo outro? Alguém conhece? Levanta o braço. Bem alto, por favor. Dá uma olhadinha. Olha quanta gente. Divorciaram, não conseguiam mais se ver casados, mas se amavam ainda assim. Apaixonados um pelo outro. E por que não conseguiram viver juntos? Porque colocaram Satanás na sua relação. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Roubou, matou e destruiu. Irmãos, a insensibilidade é como ferrugem que vai destruindo o ferro da estrutura do relacionamento. Se você não cuida em fazer o outro feliz, satisfazendo as suas necessidades, falando a linguagem de amor que o outro necessita ouvir, a casa cairá. Repita depois de mim. O amor tem uma linguagem própria. O amor tem uma linguagem própria. O pastor batista americano, Dr. Gary Chapman, doutor em educação de adultos, ele escreveu um livro intitulado As 5 Linguagens do Amor, o segredo do amor duradouro. Esse livro é extraordinário. Nesse livro ele explicou que as pessoas têm diferentes maneiras de expressar e entender o amor. Segundo ele, nós temos 5 formas diferentes de entendermos que nós somos ou estamos sendo amados pelo nosso cônjuge através de atitudes do cônjuge que se tornam uma linguagem. Quais são essas 5 linguagens de amor? Diga depois de mim, palavra de afirmação. Tem gente que precisa ouvir que está bonito. Precisa ouvir. Puxa, como você é inteligente. Mas não é ouvir para fazer o outro, porque ele não é. A gente está falando isso só para... Não. É falar, enaltecer qualidades que o outro tem. Ele precisa ouvir, ela precisa ouvir. Por quê? Porque na formação familiar dela, na sua infância, na sua adolescência, ela ouviu, ele ouviu que não presta, que não vai dar para nada. Ouviu palavras que eram agressivas, ofensivas. Sofreu bullying na escola. E aí casa, ouça isso, casa. E aí o cônjuge nunca elogia. Amor, que comida maravilhosa. Não, ela está acostumada a comer a comida dela e nunca tem um elogio. O que foi que ela fez? Ovo pochê. É pochê que fala, né? Sabe o que é ovo pochê? O que é ovo pochê? Você coloca o ovo dentro da panela, com água, ferveu, tira o ovo, dá pancadinha na cabeça dele por cima, tira aquela casquinha, deixa ele molinho, joga um salzinho, pronto. Amor, que ovo pochê, ninguém faz um ovo pochê com você. Eu me lembro quando eu me casei. Irmãos, isso eu vou falar depois. Me lembra? Para não esquecer. Se eu esquecer, você fala assim, pastor, olha a mala, ok? Eu estou falando de palavra de afirmação. Irmãos, que coisa boa é quando a gente tem no cônjuge da gente que fala e enaltece aquilo que é a nossa qualidade. Coisa boa. Eu cresci na minha adolescência e no princípio da minha juventude ouvindo que eu era cabeção, cabeça de pirulito, cebolão. Uma injustiça comigo, né, irmão? Não, uma injustiça comigo. Sabe? Me chamavam de baiana. Porque a baiana, naquele tempo, era sempre figura de uma mulher com roupas tradicionais da Bahia, com uma trouxa na cabeça, com alguma coisa na cabeça.
Quem se lembra das baianas do carnaval, né? Sempre com um troço grande na cabeça. Lá vem a baiana. Não, você é muito pobre. A sua casa, a gente não vai não. Onde você mora? Aquele lugar lá é um lugar horroroso. Eu vou botar meu carro naquela rua em Lamacenta, onde você mora? Não, seus primos não podem ir lá brincar com você não. Eu não vou botar meu carro naquela sujeira. Eu ouvi muito isso. Uma pessoa que cresce assim, irmãos, tudo que ela precisa é de palavras de afirmação. Quem está entendendo? Talvez o seu cônjuge seja assim. Talvez está sentindo falta. Sabe por quê? Anda na rua, os homens dizem assim, fala sério, hein? Tudo que a mamãe queria. Ela, naquela hora, que legal. Será que é comigo? Ela está sozinha no ambiente. Será que é comigo? Tem muitas mulheres que já nem acreditam mais que sejam atraentes, porque não ouvem do seu marido um elogio. Tem maridos que não ouvem um elogio da esposa. Ele vai lá e troca aquela lâmpada que queimou. Ele vai lá e varre o quintal. Ele vai lá e água as plantas. Ele vai lá e troca a fralda da criança. A criança está dodói, ele pega a criança e fica com a criança para a esposa dormir. E ela não dá um elogio. Ela não faz um elogio. Ela não diz um muito obrigado. Puxa, amor, maravilha, você, cara. Todo mundo tinha que ter um marido assim. O cara é um puia para outras coisas, mas aquilo ali, ele está sendo bênção. Ela só pensa naquilo que ele não é e não elogia aquilo que ele está sendo. Minha irmã, meu irmão, se você fica só com aquilo que o outro não é, e não vê, e não celebra aquilo que está sendo, nunca será para você quem você gostaria que fosse. Sabe por que não? Porque não tem palavra de afirmação. Palavra de afirmação. Diga depois de mim, palavra de afirmação. Linguagem de amor. Outra integrante da linguagem do amor é tempo de qualidade. Chega dia de sábado. Cadê o marido? Futebol com os colegas. Depois do futebol, churrasco com os colegas. Depois do churrasco com os colegas, assistir o jogo com os colegas. Cadê a esposa? Está em casa. Fazendo o quê? Cuidando da casa para ele. Quando ele chegar, ele encontra uma casa gostosa. Ele chega em casa, vai para o sofá. Jogo. Amor, traz uma coca aí para mim. Cadê os filhos? Vamos almoçar. Tem mesa, o pastor falou, mesa. Mesa é lugar de comunhão. Nós aqui só vamos comer na mesa, tá bom? Tá bom. Vão com o celular para a mesa e fica lá. Tlum. Não tem tempo de qualidade. O celular não é desligado. O celular tem que... Não, porque pode ser fulano. Pode ter acontecido alguma coisa. Quando não tinha celular, como é que era? Quando não tinha WhatsApp, como é que era? Como é que era a vida? Muito melhor. Para muita coisa, para a família, era muito melhor. Não há tempo de qualidade. E aí depois, você quer chamar o filho ou a filha para uma coisa, quer chamar o cônjuge para alguma coisa, sabe o que ele faz? Ah, não, prefere ficar em casa. Por quê? Porque você acostumou àquela realidade. Ou já não chama. Por que não chama? Porque foram tantas vezes que chamou e você nunca quis estar com o seu cônjuge. Você não acompanhava o seu cônjuge onde ele precisava ir. Você só queria que ele fizesse o que ela fizesse, o que você queria, mas você não queria fazer também o que quisesse o outro para ser agradável. Tempo de qualidade. Irmãos, pensa numa coisa que todo homem, via de regra, tem homem que gosta, mas via de regra, detesta. Mulheres, por favor, diga uma coisa que o homem detesta. Isso mesmo, fazer compra de supermercado. Outra coisa que o homem detesta, mulheres, só as mulheres. Isso mesmo, andar com você no shopping. Principalmente se quem paga a conta é ele. Mas às vezes tudo que você quer é ir no shopping, você não quer comprar nada. Deus tenha misericórdia para guardar. Você quer passear, quer olhar as vitrines. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Se você quer passear com seu marido, não vai para shopping não. Vá para um lugar onde você tenha tempo de qualidade. A não ser que você vá para o cinema, porque cinema hoje não tem se não for no shopping. Vá para outro lugar. Vai passear na praia, andar de mão dada na areia. Vai sentar e olhar o pôr do sol. Vai olhar o mar um pouquinho, a natureza. Vai fazer um passeio na Quinta da Boa Vista.
Vai fazer um passeio lá na Praça 15, Praça Mauá, no Parque Nacional do Tinguá. Senta com ele numa praça. Quando vocês eram solteiros, para onde vocês iam? O que vocês faziam? Se vocês iam para um shopping, para a praça de alimentação, o que vocês ficavam fazendo? Olhando vitrine? Ou vocês ficavam ali por horas, batendo papo, conversando, tomando lanche? Tempo de qualidade. Aí hoje, sabe por que seu filho, sua filha quer ficar trancada dentro do quarto, no celular, com os amigos, com as séries, com os filmes? Sabe por quê? Porque não veem vocês tempo de qualidade um com o outro e vocês dois não têm tempo de qualidade com a família. Tempo de qualidade. Diga depois de mim, tempo de qualidade. Você pode imaginar Adão e Eva no paraíso, caçando o que fazer? Eu acho que eles sabiam o que fazer para se divertir. O que você acha? E os casais estão cada vez fazendo menos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E não tem qualidade no que fazem. Porque quando não tem tempo de qualidade, a paixão, vai embora. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela colega de trabalho tem tempo para dar e qualidade para dar. Aquele colega de trabalho tem tempo de qualidade e ouvido para ouvir com atenção e sensibilidade. Como é que chama isso? Sensibilidade. Interesse. E quantos adultérios acontecem porque um cônjuge não está cuidando de proteger o que de maior valor possui aqui na terra? Não é o carro, não é a casa, não são nem os filhos, é o cônjuge. Porque os filhos vão crescer e virarão adultos e viverão as suas vidas. E a menos que você queira viver chaveiro, agarrado no seu filho para depois destruir o casamento, é a vida dele. Não destrua a sua casa. Não destrua o seu casamento. Tempo de qualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Para você que já não tem vivido tempo de qualidade, começar a viver tempo de qualidade é tão problemático e tão dificultoso quanto você voltar a ler a Bíblia e orar depois de um tempo que você ficou sem ler a Bíblia e orar. Que dificuldade que é orar. Fala para mim, além de mim, quem aqui já viveu ou está vivendo esse negócio? Fiquei tanto tempo sem orar que agora para eu voltar a orar. Se me chamarem para orar em público, até oro, mas quando eu tenho que eu orar, eu e Deus lá em casa, que dificuldade para as palavras saírem da minha boca. Fala aí para mim, só assim comigo? E lê a Bíblia. Que dificuldade, só assim comigo? Tempo de qualidade é a mesma coisa. O começo vai ser desconfortável. No começo você vai meio que sentir, o que eu estou fazendo? No começo você vai pensar nos colegas, não era bem aqui que eu queria estar não, sabe? Eu queria estar jogando aquela bola. No começo vai ter desconforto. Porque é uma batalha. É uma batalha. Porque aquilo acabou se tornando um vício, se tornando um hábito. E o nosso cérebro, ele se condiciona. Ou é condicionado. E o que você precisa fazer, querido e querida, é reconstruir. É desprogramar o que estava programado errado, colocando uma programação nova, uma programação boa. E você deve fazer isso com jejum e oração, se você está no caminho de reconstruir, antes que a casa caia. Diga depois de mim, palavra de afirmação. Tempo de qualidade. Outro elemento na linguagem do amor, presentes. Tem gente que tem necessidade, voltando antes ainda, tempo de qualidade. Você sabe por que tempo de qualidade é uma linguagem do amor mais presente, mais necessária para alguém do que outra coisa? Do que, por exemplo, palavra. Tem gente que palavra de afirmação, está tudo bem, mas o tempo de qualidade é mais importante. Porque essa pessoa, na sua adolescência, na sua infância, papai e mamãe não estavam presentes. Cadê papai e mamãe? Não estava presente. Talvez seja alguém que, entre a sua infância e adolescência, ou na adolescência, teve que parar tudo, parou tudo. Era para se dedicar só para estudar, mas aconteceu alguma coisa na família, o pai morreu, o provedor da casa deixou de existir, e aquele adolescente ou pré-adolescente agora se viu na necessidade de ter que trabalhar, de ser forte, de suportar aquela situação, aquela pressão, para poder ir à luta e não deixar a bola cair. Ajudar a mãe, ajudar os irmãos. E então se fez aquela pessoa forte, aquela pessoa aguerrida, aquela pessoa que foi à luta, e abriu mão de si, e para que os irmãos tenham. E essa pessoa vai ter nela construída uma carência
afetiva, grande necessidade de ter alguém que dedique tempo com ela. Se seu cônjuge gosta de dormir agarradinho com você, levanta a mão para o céu e diga assim, glória a Deus. Mas você não se sente confortável, porque a sua realidade psíquica é outra. Deixa ele dormir, deixa ela dormir. Depois que ela dormir ou ele dormir, sabe o que você faz? Quando você for dormir, vai mais para o lado dele ou dela. Vai dormir primeiro, talvez, que você. Ou você vai dormir e acordar meio desconfortável. Sabe o que você faz? Com todo jeitinho, vai quietinho. Pronto. Aí você dorme do seu jeito. Sabe por quê? Eu vou falar daqui a pouco. Do que você tem que me lembrar? Da mala e do dormir agarradinho. Amém? Mas eu estou falando do quê? Presente. Sabe essa pessoa que na adolescência teve que ser guerreiro, teve que engolir o choro, teve que se tornar homem antes do tempo, teve que se tornar uma mulher firme, aguerrida, guerreira, antes do tempo. Você sabe o que vai ser construído dentro dessa pessoa? A carência de receber, porque é só dar. Faz para dar, faz para dar, faz para dar. Por favor, seja honesto comigo, como eu vou ser. Queria acabar comigo na minha adolescência, me chamar para bater uma foto, para eu aparecer na foto. Alguém aqui além de mim? Talvez você esteja vivendo isso, adolescente. Procure uma foto minha na minha adolescência. Você vai encontrar, talvez, olha aí, de 12 até 21, até 18, 19 anos, você vai encontrar, se muito, pode procurar, minha família, meus familiares todos, se muito, você vai encontrar de 15 a 20 fotos. Se muito. Hoje, que não tem mais filme para revelar, eu gasto o rolo todo, porque eu estou liberto. Mas o que está relacionado a essa pessoa quanto a presente? Quando eu recebi um presente, alguém vinha me dar um presente, eu me sentia mal, eu me sentia constrangido, aquilo para mim era algo estranho, eu sentia uma repulsa, eu me sentia mal tendo que receber um presente. Alguém além de mim, levanta bem alto o braço. Porque você viveu isso. Você viveu, eu tenho que fazer para dar, eu tenho que fazer pela minha mãe, eu tenho que fazer pelos meus irmãos, eu tenho que fazer, eu não posso me abater. Esse negócio aqui não, eu fiquei desempregado, eu vou catar latinha. Eu não encontro latinha, eu vou catar papelão. Eu não tenho latinha nem papelão, eu vou fazer pipa. Mas eu tenho que ajudar em casa. Eu tenho que fazer por mim. Eu não posso mais contar com a minha mãe para que eu possa estudar na escola particular. Sou eu que vou passar a noite agora na fila para no dia seguinte conversar com o diretor e pedir uma bolsa de estudos. Sou eu tenho que ser forte. Eu tenho que dar, eu tenho que suprir, eu tenho que dar. Então você se tornou alguém que dá com facilidade. Você se tornou alguém que tem facilidade em dar, mas que dificuldade para receber. No entanto, você precisa receber. E quando você é presenteado por alguém que te ama e que você ama, isso faz diferença. Mas também tem outro lado. Tem aquele filho e aquela filha que cresceu recebendo tudo do papai, tudo da mamãe. Cuidado com o extremo. Repete depois de mim. Cuidado com o extremo. Eu não estou falando de extremos aqui. Eu não estou falando daquele filho mimado que os pais deram tudo para ele sem limite. Eu estou falando daqueles pais que foram presentes. Quem está entendendo? O papai que deu carinho, o papai e a mamãe que deu carinho, o papai e a mamãe que estavam ali, de vez em quando recebiam uma roupinha. Para aquela pessoa, ela cresce e torna adulta. Quando ela recebe um presente, sabe aquele sabonete Gessi revestido de crochê que você fez com o nome bordado e deu de presente? Aquilo para aquela pessoa, que coisa. Eu lembro quando criança pequeno, papai, ele às vezes chegava 10 horas da noite em casa. 10 horas da noite é tarde, irmão? Não. Hoje em dia a gente fala que é tarde, 11h30, meia-noite, não é? Mas naquele tempo, lá no interior, não tinha energia elétrica lá em casa, irmão. Não tinha televisão. A rádio era pilha. Não podia ligar tanto tempo. Era só na hora do Jornal do Brasil. A hora do Brasil. É a hora do Brasil, né? Ou, às vezes, para ouvir certos programas, uma vez ou outra, porque era pilha, aquelas pilhas grandonas. Né? E o papai chegava muito tarde. Então, a gente já estava 7h30 da noite, já estava dormindo.
Papai passou o dia inteiro fora de casa. Papai tinha saído, a gente não viu o papai sair. Ele não tomou café da manhã com a gente, ele não almoçou com a gente, ele estava na lida trabalhando. Aí papai vinha, lavava as mãos, mesmo assim ficava aquela mão, sabe, mão de mecânico que o tempo todo ali, e que também não está nem aí. Lá vem o papai, fazia cosquinha, acordava a gente e dizia, vamos ver quem encontra o que o papai trouxe? E a gente já sabia que era alguma coisa gostosa. Era um pirulito zorro. Quem é do tempo do pirulito zorro aí? Rapaz. Era um doce de abóbora, aquele vermelho em modelo de coração. Quem lembra do doce de abóbora aí? Era uma cocada. Era uma mariola. Alguém sabe o que é mariola? Quem sabe o que é mariola? Tem alguns aí da roça aí, né? Era mariola. Que papai escondeu em algum lugar. E quando a gente acordava que via o papai, a gente ficava feliz, porque a gente viu o papai chegou, que coisa boa, o dia inteiro sem ver o papai. A gente vai brincar. A gente vai o quê? Brincar. A gente vai ter um tempo de qualidade, não precisa ser o dia inteiro. Precisa ser tempo de qualidade. Aí papai, a gente ia brincar tá aí, tá frio, ó, tá quente, tá esquentando, tá fervendo. Achava o doce, achava o doce. O que era o doce? Era o presente. Era o presentinho. Sabe, se você descobre que o teu cônjuge gosta, entende, como sendo expressão de amor, você levar um presente para ele, quando você estiver na rua, manda um WhatsAppzinho. Amor, estou pensando em você. Isso não é palavra de afirmação. Sabe o que é isso? Presente. Presente. Tem marido que a esposa, quando está naqueles dias, tudo que ela quer é uma caixa de bombom. Chocolate. Aí ele chega em casa. Ontem, o caixa estava fechado e sem crédito. Por quê? Chegou o bicho. O monstro apareceu. Tem um jeito de apaziguar a ira do monstro. Qual é? Ele vai lá, está na rua trabalhando, ele passa na loja ali, ele compra lá aquele chocolatezinho. Amor, vinha eu andando e pensando, por que comprar? Por que não comprar? Comprei, para você. E ela vai entender, ele me ama. Ele chegou em casa, hoje ele vai almoçar em casa, que beleza, hoje ele pode almoçar em casa desde ontem, eu estou sabendo. Joia, aí ela detesta jiló, mas ela sabe que ele gosta. Aí ela foi lá e preparou o jiló. Não, eu estou fazendo para o meu amor. Faz aquele gilózinho que ele gosta e coloca lá. Ela não vai comer, mas ela está fazendo para ele. Quando ele chega, ele encontra. Moça, você fez jiló. Puxa vida. Ele sabe que ela fez porque o ama. Presente. Presente não precisa ser aquele perfume caro, aquela joia, aquele objeto de ouro. Irmã, desculpa, mas isso aí é próprio de vocês, mulheres. Cuidado. Saiba agradecer, ser grata, reconhecida. Se o que ele pode te dar foi a bijuteria. A bijuteria. Pô, não podia ser nem um brinquinho. Pelo menos um brinquinho de ouro não podia ser. Saiba agradecer. Irmão, saiba reconhecer e ser grato. Porque presente, às vezes para ela, é mais importante do que palavra de afirmação, porque ela não tem essa dificuldade, essa carência ela não possui. Mas ela se sente feliz, ela se sente amada quando você chega com aquele chocolatezinho, com aquela florzinha. Presente. Irmã, ele vai se sentir amado quando você fizer aquele gilozinho para ele. Sabe aquele quiabo com aquela baba, com inhame que você detesta e ele gosta? Pois é. Sabe aquele angu frito que você olha para aquilo e ele gosta? Pois é. Ele vai saber. É amor. Palavra de afirmação. Palavra de afirmação. Repita, palavra de afirmação. Tempo de qualidade. Presente. Agora eu vou falar de hábitos de serviço. Agora sim, eu vou falar da mala. Sabe aquela pessoa que na sua adolescência tem que trabalhar, ralar, e dava para os outros, aquela coisa toda? Hábitos de serviço. Eu me caso com Flávia. Até eu me casar, 41 anos, solteiro.
fazia tudo por mim, praticamente tudo. Aqui na igreja eu tive uma mãe, que foi a Zete Sevilha. A Zete cuidava de mim. A Zete foi uma mãe que cuidou de mim. A Zete só não cuidava das minhas cuecas, porque também não. Mas o resto, comida, alimentação, o asseio da casa, a arrumação das coisas, tudo. A Zete cuidava de mim. Foi uma mãe para mim aqui. Mas eu nunca tive ninguém para fazer minha mala quando eu fosse viajar. Sempre era eu que fazia. Eu me caso com Flávia. Fomos para a lua de mel, quem fez minha mala? Eu, claro, não tinha casado. Aí nós fomos para a pousada, estávamos lá, passamos a semana. Chegou o dia da gente ir embora. Vou eu lá embaixo para acertar as coisas na administração e tal. Mas antes de descer, quando eu levanto, estou vendo a Flávia agitando, pegando as coisas do guarda-roupa, arrumando. Quando eu olho, ela fez a minha mala primeiro. A minha esposa arrumou a minha mala. Nunca ninguém tinha feito isso por mim. Naquele momento eu parei e virei para ela e disse: amor, você arrumou a minha mala? Ela disse: por que eu não devia ter feito, não? Como quem diz assim, arrumei errado, não era assim que você queria? Eu falei: não, é que ninguém nunca arrumou minha mala. Atos de serviço. É quando você faz alguma coisa para expressar amor e carinho. Maridão, quando foi que você chegou em casa, a pia estava cheia de louça, você olhou e falou assim: é ela, a responsabilidade da casa é dela, é ela. Você tomou ainda sujou, contribuiu com mais alguma louça suja. Mas quando é que você chegou lá, tinha uma louça suja na pia, e você olhou e falou assim: vou lavar e deixar limpinho. Ei, amigo, você quer depois chegar lá, né? Depois do expediente, lá no caixa 24 horas, você quer sacar. Mas aí a máquina está cansada, a máquina trabalhou muito, sabe? A máquina ralou. E aí você quer colocar o cartão e a máquina no visor diz assim: em manutenção, volte amanhã. Por quê? Porque enquanto você estava lá, fez a barba, trocou de roupa, chamou bonitinho, colocou a musiquinha, estava ela na cozinha, lavando a louça que você sujou, que os filhos sujaram. Não, usaram, né? A gente não suja, a gente usa. Estava na máquina de lavar, colocando a roupa para bater, para deixar batendo a noite inteira, para amanhã ela acordar mais cedo e pendurar tudo no varal, porque ela também vai trabalhar. Ou ela não tem que ir trabalhar fora para ajudar você a compor renda, mas ela teve que ficar cuidando dos filhos o dia inteiro. Arrumou a casa, lavou a louça, lavou a roupa, varreu o quintal, limpou tudo, lavou a louça de novo. A criança chorou, ela sentou para ajudar seu filho a fazer o dever de casa. Ela foi para a reunião de pais que você não podia ir. E você chega em casa. Ato de serviço. Quem está entendendo? Qual é o ato de serviço que você faz pelo seu cônjuge? Não precisa isso ser algo que ele tem evidência. Ou há em evidência nele a carência, a necessidade de ver você fazendo alguma coisa para que ele ou ela entenda que você o ama. Mas isso pode ser feito e deve. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, diz o Senhor Jesus, que é um homem e uma mulher prudente. Vai construir uma casa que não cai. Eu falei da mala, qual foi outra coisa que eu pedi para você me lembrar? Dormir de conchinha. Mas dormir de conchinha não tem a ver com ato de serviço. Vamos lá. Linguagem do amor. Qual foi a primeira que eu falei? Só quem lembra? Quem não lembra vai pela terceira vez lembrar e falar bem forte. Qual é? Palavra de afirmação. Qual é a segunda? Tempo de qualidade. Qual é a terceira? Presente. Você está anotando. Que bom. Qual é a quarta? Agora vem a quinta. A quinta é toque físico. Imagina uma criança que cresceu sem ser abraçada pelos seus pais. Imagina uma criança que nasceu num lar, com papai e mamãe até a sua juventude, mas não recebeu o abraço. Não recebeu o gesto de carinho. Mamãe não chegava e fazia aquele cafuné nela. Não elogiava o cabelo, a pintinha. Ou elogiava. E aquilo foi se tornando algo importante para essa criança, pela carência ou pela presença.
E começou a se tornar algo que despontava dentro do contexto de formação psíquica e emocional dessa criança, que vai se tornando um adolescente, um jovem e um adulto, para quem ser tocado é tão importante. Papai e mamãe, presta atenção, muitas crianças são alvo de abuso por parte de crianças mais velhas. Eu estou falando de um adolescente e um jovem que abusa de uma criança. Eu estou falando de um jovem que abusa de um adolescente. Eu estou falando de um adulto abusador, um pedófilo, que abusa de uma criança ou de um adolescente. Sabe por quê? Porque essa criança tem carência pela ausência do que você deixou de dar. Ela não foi abraçada. Ela não teve o seu colo. Papai, eu sei que a menina se tornou mocinha, não vai mais ficar sentando no seu colo. Está errado. Ela se tornou mocinha. Ela pode sentar na sua perna. Sua. Do titio, não. Ah, mas é o meu irmão. Não. Ensina para ela. Só se for na perna do papai. A única perna que você pode sentar, daqui para frente, é a do seu marido quando você casar. Do seu namorado, não. Mas quando foi que você pegou e colocou ela do seu lado, você fez um carinho. Você acariciou o cabelo. O seu filho, você costumava pegar ele no colo? Você gostava de tê-lo com você? E aí, você casa com alguém que tem isto, toque físico, como algo necessário para suprir a carência afetiva e emocional que ele tem. Sabe o que você faz? Se ele vem, mas você é pegajoso, mas que coisa também. Mas você é tão carente, né? Você ainda desmerece. Você ainda torna ofensivo o que você deveria dar como demonstração de amor. Porque você não é assim. Para você talvez seja presente. Para você talvez seja palavra de afirmação. Talvez para você seja tempo de qualidade. Para ele ou para ela é toque físico. E você, marido, só quer tocar ela na hora do caixa. Depois, não tem toque. Não tem um abraço. Não tem um beijo. Não tem aquele cheirinho no cangote. Mulher, quando você era solteira e estava apaixonada, você zangava com teu namorado e noivo, que depois vinha a ser seu marido, porque ele fazia cafuné na tua cabeça? Ou você, não viu que eu pintei o cabelo? Irmã, você quer destruir seu casamento? Seu marido não pode mais te fazer um carinho, porque ele tem necessidade também de se expressar. Ele precisa toque. Ele tocar e ser tocado. Quem está entendendo? Casamentos estão sendo destruídos por causa disso. Aí ele chega no trabalho, ele tem aquela colega do trabalho, ou aquela vizinha, ou ela tem aquele vizinho, aquele colega do trabalho, que além de ser atencioso, toca. Mas não toca de forma sedutora. É o toque respeitoso, mas é o toque respeitoso que é acompanhado de uma palavra, de um bom dia, de um olho no olho, de uma palavra agradável. E você está empurrando o seu cônjuge para o precipício do pecado. E depois você será o primeiro que botará o dedo como uma metralhadora para acusar seu adúltero, sua adúltera. Porque Satanás trabalhou na fragilidade que você alimentou. Você que ainda não é casado e você que casou. Deus fez para ser assim. O homem, quando vai casar, ele está em busca inconscientemente, e a mulher está em busca inconscientemente, de encontrar no seu futuro cônjuge, a mulher, a moça, o pai que ela teve, que foi presente, que tinha tempo de qualidade, o relacionamento afetivo fraterno dentro de casa, que havia cuidado, havia toque. Quer encontrar no cônjuge o pai que ela teve, com quem ela vai ter relações sexuais, sem nenhum problema de consciência, porque é o marido. O rapaz, ele quer encontrar na futura esposa a mãe que ele teve, que cuidava dele, que fazia um mingauzinho para ele quando ele estava resfriado, que trazia meinha para botar no pé dele, para ele não pisar no frio, porque ele estava resfriado, que fazia aquela comida que ele gostava, para agradá-lo, não para mimá-lo, que incentivava, que elogiava por as coisas boas que ele fazia, que ela fazia. Ele quer chegar e encontrar na futura esposa a mãe que ele teve, com quem ele vai ter relação sexual sem problema de consciência. Quem está entendendo? E se não teve um pai assim, quer encontrar no futuro cônjuge o pai que não teve? E se não teve aquela mãe, quer encontrar no futuro cônjuge a mãe que não teve?
Mas aí, depois que casa, ai, você é tão pegajoso, ai, você... Ele gosta de dormir de conchinha, ou ela, deixa dormir, depois você vai para o seu cantinho. Outra coisa, desconstrua dentro de você a rejeição para aquilo que é expressão de amor e carinho. Se ele está te procurando, se ela está te procurando, se ela quer te abraçar, quer jogar a perna por cima. Se senta do teu lado, quer botar a cabeça no seu colo. Quer que você faça um cafuné. Aprenda a ler os sinais. Dê glória a Deus, porque essa pessoa te ama e quer estar com você. Você sabe o que é terrível? É que depois fica olhando para o marido, olhando para a esposa, dizendo assim, não me toca, não me procura, não quer saber de mim. Vive na rua, vive com os outros e não quer ficar em casa. Quem foi que criou isso? Muitas vezes não começou assim. Foi tornado assim. Porque alguém estava destruindo. E destruindo por quê? Por não ter sensibilidade. Para que você casa? Se não é para fazer o outro feliz, não case. Se for para você ser feliz, não case. Você vai construir a desgraça de alguém. E a sua também. O casamento é para tornar o outro completo. E completando o outro que vai completar você. Porque Deus tirou do homem uma parte para fazer a mulher. E mulher e homem hoje estão incompletos. E somente são completos quando eles se unem. E por isso a palavra de Deus diz, deixará pai e mãe, serão ambos uma só carne. A vontade do homem não é mais para satisfazer ele mesmo, mas a sua mulher. E a vontade da mulher não deve ser mais para satisfazer ela mesma, mas satisfazer o seu marido. E o mundo está aí, trabalhando para desconstruir isso, construindo uma outra realidade, uma outra visão, uma outra filosofia, uma outra ideologia, que destrói. A mulher não tem necessidade, ela sai para procurar emprego, porque ela tem que ser. Se ela não for, ela não se sente realizada. E muitas vezes não precisa. É apenas uma questão de vaidade. Por quê? Porque existe uma cultura desgraçada que já criou no senso comum das mulheres, que vocês, mulheres, têm que ter igualdade com o homem. É isso que Jesus ensina, é isso que a palavra de Deus ensina. Para você que é cristã. Não, porque a minha mãe era uma sofredora. A minha mãe nunca soube nem o que é orgasmo, porque naquele tempo, não estamos naquele tempo. Em que tempo nós estamos? No tempo em que as mulheres podem falar sobre isso, podem ser orientadas sobre isso. No tempo em que o pastor orienta. No tempo em que existem terapeutas para cuidar disso. No tempo em que a informação está ao alcance de todos, através dos meios de comunicação e a internet. É outro tempo. No tempo em que a palavra de Deus está ao alcance da sua mão, gratuitamente, você não precisa nem comprar. Não precisa nem ir numa livraria para comprar. Conhecimento da verdade liberta. Deus fez teu cônjuge com a personalidade e as circunstâncias da vida o levaram a desenvolver carências. Necessidades que podem ser bem diferentes das tuas e que só você pode e deve suprir. Diga, só eu. Só os casados, diga, por favor, diga depois de mim, só eu. Tenho tudo o que meu cônjuge precisa. Só você, querido. Não transfira isso para outrem. Porque se você fizer, depois você não terá direito nenhum de chorar e reclamar e só acusar o outro. Você vai ter que dividir a responsabilidade. Porque se adulterar, o pecado é dele, é dela. Mas a responsabilidade também é sua. Você contribuiu para a casa cair. Só você tem aquilo que o seu cônjuge precisa. Diga, só eu tenho o que o meu cônjuge precisa. Não ridicularize, não diminua, não desconsidere, mas preencha as lacunas que existem na vida emocional do seu cônjuge. Ele é diferente de você. Então não zombe, não ridicularize. Ah, quer dizer que linguagem de amor para você é ficar presente, né? Materialista, interesseiro, né? Não destrua. Ih, mas você é tão apegado, você é tão chameguenta, você é tão chameguento, você também tem que ficar tocando, tem que ficar... Você não destrua. Diga, eu tenho. Só os nomes, diga, eu tenho. Não, diga todos, você também vai casar um dia, não quer? Então diga, eu tenho tudo o que meu cônjuge precisa. E só eu tenho. Então preencha as lacunas que existam na vida emocional do seu cônjuge. Com isso você estará colocando material de qualidade na estrutura da sua casa, que é a sua família e o seu casamento. Agora eu queria que você fechasse os olhos só para ouvir com muita atenção e refletindo um pouquinho sobre você e sua vida. Querido, se você está falhando em ser sensível, se você não tem sido responsável em cumprir seu papel, e por causa disso você tem sido procrastinador ou procrastinadora,
Você pode reafirmar seu compromisso com a sua família hoje. Você pode reafirmar seu compromisso com a sua casa, seu casamento hoje. Diga para você mesmo, para o diabo ouvir, diga para o diabo, eu não aceito continuar empurrando as coisas com a barriga. Eu não vou mais, eu não aceito e não vou mais procrastinar. Eu rejeito o espírito de procrastinação, de preguiça, dominar sobre mim. Meu amado, minha amada, se teu cônjuge está aqui, o único a ser envergonhado é o diabo, e ele será quando você sair do seu lugar e for até o seu cônjuge. Se não está sentado do seu lado, e se está, faça isso. Confessa e peça perdão, porque você tem sido negligente. O único a ser envergonhado é o diabo. Mas não deixe de fazer. Nada muda até que eu mude. Mas não diga apenas, me perdoa porque eu tenho sido negligente. Não, diga, me perdoa porque eu tenho sido negligente nisso. Eu tenho sido negligente por não corresponder à tua necessidade com a linguagem de amor que você precisa. Eu tenho sido negligente por não cuidar das responsabilidades que eu tenho com a nossa casa. Eu quero te pedir perdão porque eu tenho negligenciado a minha responsabilidade com o tempo de qualidade que a gente precisa ter. Eu quero te pedir perdão porque eu não tenho sido responsável, eu tenho sido negligente com cuidado com as nossas filhas, com cuidado com as nossas finanças. Tem cônjuge que tem sido negligente quanto à vida afetiva, não sai com seu cônjuge para passear, não tem vida social lá do seu cônjuge, ou é negligente quanto à vida sexual do casal, sempre tendo uma justificativa ou desculpa para não cuidar disso. Confesse a sua falta, porque ela é pecado contra seu cônjuge e contra Deus. O inimigo precisa ouvir você, reconhecer, confessar e pedir perdão. Fechando as brechas que existem. Nada muda até que eu reconheça e tome uma atitude de fazer diferente e me mantenha firme naquele propósito, não voltando ao erro. Se dispõe a ouvir seu cônjuge sem autodefesa. Não seja um porco espinho. Diga baixinho aí, para você e o diabo ouvirem. Diga, não serei porco espinho. Não serei porco espinho. Eu vou me esforçar para ouvir. Não apenas ouvir, mas refletir. Porque às vezes ouve e dentro de você vai ter aquela força, aquela coisa dizendo para você, chuta ele, chuta ela, dá aquela palavra, agora fala por cima, agride também. Não. Se dispõe a ouvir e depois refletir. Não ruminar com rancor, com ressentimento, com cobranças. Aprenda a ouvir com sensibilidade. Sensibilidade à dor do outro. Sensibilidade à verdade da palavra de Deus, que muitas vezes você pode estar querendo aquilo que está errado, aquilo que não é o nós, aquilo que é só o eu. E isso destrói. O inimigo precisa ouvir você falar. Nada muda até que eu reconheça e tome uma atitude de fazer diferente, ser diferente e me mantenha firme naquele propósito, não voltando ao erro. Então faça assim. Se dispõe a ouvir seu cônjuge sem autodefesa, mas procurando ouvir, se colocando no lugar dele, para que só então você possa refletir com coerência e tomar atitude pertinente. Ore, coloca diante de Deus, Senhor, meu cônjuge falou isso, Senhor. Eu estou com dificuldade com isso, Senhor, porque eu tenho isso, Senhor, dentro de mim. Começa a pensar. Quando você fala com Deus, você de repente vai começar a perceber que você está sendo injusto. O Espírito Santo vai conversar com você, dentro do teu coração, na tua alma. Se você sinceramente buscar o Senhor, não por justiça, mas com toda humildade, Ele te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se dispõe a ouvir. Retire a negligência da sua casa. Passe a corrigir essa fragilidade na estrutura da sua casa com proatividade. Proatividade. Disposição para fazer. E com sensibilidade. Disposição para ouvir e entender. Com responsabilidade quanto ao desempenho do seu papel. E erradique definitivamente a procrastinação. Jesus diz, que adianta? Vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu falo para fazer? Vocês não obedecem a minha palavra. Vocês estão aí cheios de sentimentos construídos pelas circunstâncias, pelas ideologias, pela formação equivocada, errada, que vocês receberam dos pais de vocês receberam do meio que vocês vieram, do ambiente social que vocês cresceram. Vocês estão cheios de pé atrás, cheios de reservas, cheios de fortalezas. Mas se vocês obedecerem a minha palavra,
vocês vão construir uma casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É a palavra de Deus inerrante que nos abençoa e nos capacita para um viver vitorioso. Eu quero orar com você, se você entende que você precisa tomar a atitude que Deus te apresentou pela sua palavra nessa manhã. Eu quero orar com você, você que diz, eu vou trabalhar isso na minha vida. Eu quero ser um edificador da minha casa. Fique em pé onde você está, a gente vai orar junto. Não fique em pé porque alguém está ficando, não. Fica de olho fechado, olho sentado no seu cantinho. Só fique em pé se isso é com você. Se você tem essa disposição, se é o que você quer fazer. Eu vou dizer para você, o começo às vezes é brabo. Porque sair da inércia às vezes é terrível. Mas se não der o primeiro passo, não vem o segundo, não vem o terceiro, não vem o quarto. É como um carro. O carro tem 600 quilos. Sair do lugar precisa ter uma marcha muito forte. Precisa gastar muita energia. Então, quando você coloca a primeira marcha e você aperta o acelerador, o motor recebe uma quantidade enorme de combustível para explodir com muita força. Bum! E ele sai do lugar. Quando ele saiu do lugar, você já pode engatar a segunda marcha, porque aí ele já não vai precisar mais jogar tanta energia, porque ele já saiu da inércia. Agora é só ir empurrando, e vai indo e vai trocando de marcha. Quando vê só, você está 100, 200, 300 quilômetros com quinta, sexta ou sétima marcha. Assim é o que vai acontecer. Ou é o que vai acontecer com você, para sair desse lugar e começar uma realidade nova. Na sua casa, na sua vida, no seu casamento, a realidade com seus filhos. Mas você não pode fazer isso sozinho, porque a palavra de Deus diz que sem mim, de Jesus, nada podeis fazer. Há uma conspiração diabólica, demoníaca, que amanhã vai estar presente, dizendo para você, não, deixa para depois. Não, poxa, mas ela também não está fazendo, só você que está fazendo, só eu que estou fazendo, ela não faz. Você vai fazer. Você vai obedecer. A palavra de Deus não diz, faça se o outro fizer. Não, diz, faça. Faça. Eu quero orar com você. Então diga, depois de mim, mas diga alto, diga com vontade. Eu tenho tudo o que meu cônjuge precisa. Eu fui criado por Deus para ser aquilo que o meu cônjuge precisa. Eu decido ser um edificador da minha casa, na rocha, nos princípios e valores da palavra de Deus. Eu rejeito insensibilidade. Eu rejeito procrastinação. Eu rejeito egoísmo. Eu rejeito o meu eu no trono. Eu me submeto ao senhorio de Cristo Jesus na minha vida. Diga comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus, toma posse da minha vida, da minha mente, do meu coração, do meu corpo, que foi comprado com o preço precioso do sacrifício do Senhor Jesus, para que eu possa ter uma vida de paz, equilíbrio, satisfação e ser uma bênção com meu cônjuge, no meu lar, edificado sobre a rocha, para a minha realização e a realização do meu cônjuge e dos nossos filhos, para a glória do Senhor. Me perdoa pelos meus pecados de insensibilidade, de negligência, que eu rejeito em nome de Jesus, e sairei daqui equipado com a verdade, para praticá-la todos os dias da minha vida, e ser abençoado pelo Senhor, e ser uma bênção para o meu cônjuge, ser uma bênção para os meus filhos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, recebe, Senhor, o culto que a Ti prestamos, recebe, Senhor, a adoração, recebe as nossas vidas no Teu altar, recebe, Senhor, a nossa disposição de, ouvindo a Tua palavra, ruminá-la, e sair daqui, não apenas por esse momento, mas com este momento e tudo aquilo que aqui recebemos, para nos tornarmos edificadores em nossa casa, construtores, abençoando a nossa casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor pelos cônjuges que não estão aqui, que não receberam essa palavra, que em nome de Jesus, Pai, com a atitude dos teus filhos e filhas que sairão daqui para vivê-la, em nome de Jesus, o Senhor os capacite na unção do teu poder, porque o Senhor que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, aleluia. Então, Senhor, que o espírito de contenda, o espírito de procrastinação, o espírito de desobediência, o espírito de insensibilidade, o espírito que tem trabalhado para a animosidade, para a contenda, caia por terra, bata em retirada desses lares, dos nossos lares, em nome de Jesus, e nós possamos ser a família
cheia da tua presença e do teu Espírito. A família que o Senhor, Espírito Santo, gosta de estar e queira estar ali, para a glória do teu nome assim seja. Recebe o culto que é te prestamos, nossos louvores, nosso reconhecimento de que não há outro Deus além de ti, e só o Senhor é o nosso Deus, Salvador, Remidor e Rei eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa o teu povo, que irá para a sua casa, leva-os em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor, livrados de todos os males, em nome de Jesus, e dá a bênção, Senhor, para que possamos estar aqui logo mais, e celebrar ao Senhor, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém.